Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou mostrar para vocês um caminho para você conseguir entender exatamente o que a sua cliente quer. Eu sei que uma das maiores dores que você que está assistindo essa aula é quando a sua cliente senta na sua cadeira e mostra para você uma foto, mostra uma referência, exatamente como essa cliente fez aqui comigo. Dá uma olhada aqui. Ela me mostrou essa referência. Quando você olha um cabelo como esse, você sabe o que fazer? Você sabe por onde começar? Você sabe quais são os pontos importantes que você precisa avaliar para conseguir alcançar o resultado que a sua cliente quer? É exatamente isso que eu vou ensinar para você nessa aula. Uma aula muito rápida e eu tenho certeza que amanhã mesmo você já vai conseguir aplicar tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu tenho certeza que você vai pegar a próxima cliente que sentar na sua cadeira, você vai conseguir aplicar tudo isso que eu estou mostrando para você. Então preste muita atenção, eu levei muito tempo para ter essa compreensão e é exatamente o que eu vou entregar para vocês de forma gratuita. Então vamos lá, vamos começar. Todas as vezes que uma cliente sentar na sua cadeira e mostrar para vocês uma referência como essa daqui, vocês precisam entender que existem dois processos de interpretação do desejo da cliente. O primeiro processo em relação ao desenho de mechas. Então você precisa entender onde você vai posicionar a mecha para chegar no resultado que a sua cliente deseja. Segundo processo é a interpretação da cor que a sua cliente quer. Então você precisa entender como construir uma cor. Eu já falei para vocês várias vezes, quem me segue, quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre falo, não existe fórmula mágica, não existe calculadora da cor, não existe uma fórmula onde você pegue um produto, uma caixinha de tinta, aplique no cabelo da sua cliente e consiga alcançar um resultado como esse. Não existe. A cor é um processo de criação. Aqui a gente vai falar sobre a interpretação da cor do cabelo dessa cliente. Depois eu vou falar para vocês como vocês vão entender para conseguir chegar no resultado de mechas que a sua cliente deseja. Beleza? Vamos lá. Olha só, quando você entende que para você chegar num resultado de mechas, num resultado de cor para sua cliente, olha só, eu falei dois pontos importantes para você. Primeiro, o desenho da mecha e o segundo, a cor. Ou seja, metade da satisfação da sua cliente está na entrega da cor e a outra metade está na entrega do desenho da mecha. Não adianta você fazer um contorno perfeito, um topo perfeito, as pontas do seu cabelo perfeita, se você não alcançar a cor que a sua cliente pediu. E assim também não adianta você entregar a cor que a sua cliente pediu, mas ela queria um contorno e você não posicionou o contorno. Ela queria um topo natural e você criou a marcação. Então você precisa entender que existe um processo para que você consiga chegar no resultado da sua cliente. Talvez seja nesse ponto que você esteja cometendo erros e talvez seja isso que esteja acabando com o seu trabalho. Então presta atenção. Vamos começar aqui interpretando a cor desse cabelo, porque eu sei que a maior dificuldade de vocês é na colorimetria, é em como construir uma cor. Então eu vou mostrar para você agora como a gente faz um processo de construção de cor. Claro que em uma aula como essa eu não consigo passar tudo para vocês, mas o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que a próxima cliente que sentar na sua cadeira, que te mostrar uma referência, você já vai conseguir aplicar tudo aquilo que eu vou ensinar para você. Esse passo a passo você vai ver que vai facilitar muito o seu trabalho. Primeiro ponto aqui que é muito importante. Você precisa fazer a avaliação do fundo de clareamento desse cabelo. Por quê, gente? Parece óbvio isso que eu vou falar, mas muitos profissionais erram na escolha do fundo de clareamento. Para cada cor de cabelo que você quer, você precisa alcançar um fundo de clareamento específico. Não adianta você chegar e tirar num fundo de clareamento 7 se a cor referência que a sua cliente quer necessita de um fundo, de uma altura de tom 8. Você pode chegar lá no lavatório e tonalizar com 8,73, o tonalizante não vai clarear o cabelo da sua cliente. E se ele clarear a mecha, antes de conseguir abrir o tom da mecha, ele vai criar uma alteração na base do cabelo da sua cliente. Então o que você precisa entender é, o tonalizante não vai fazer milagre. O tonalizante ele é a cerejinha do bolo, é a última etapa para construir uma cor. Então a primeira é você entender ali, claro, qual é o fundo de clareamento que você precisa. Nesse cabelo aqui a gente consegue perceber um fundo de clareamento 8. Então eu preciso trabalhar com fundo de clareamento 8. Gente, não posso tirar no 7. E se eu tirar no 9, eu vou ter que fazer uma pré-pigmentação. Esse cabelo depois de um tempo pode começar a desbotar, então precisa chegar no fundo de clareamento exato. A gente percebe aqui uma altura de tom que tem um fundo de clareamento 8 e a gente percebe muita pigmentação dourada. Então eu sei que é um fundo de clareamento 8.
Dentro da minha formação completa, a gente tem uma aula de fundo de clareamento, onde eu mostro tudo isso direitinho para todos os meus alunos. Se você ainda tem dificuldades em fundo de clareamento, fica ligado aí, porque eu em breve vou abrir vagas para minha formação completa online, o Rota das Mechas. Olha só, segundo passo, a gente precisa interpretar aqui o reflexo predominante. Quais são as cores que a gente vê nesse cabelo? Quais são os reflexos, as nuances que a gente vê nesse cabelo? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu não quero que você olhe aqui e fale assim, é um 873 doce de leite da Trans. Não é isso. Eu quero que você entenda as cores, as nuances que você tem. Aqui eu tenho marrom, aqui eu tenho dourado, aqui eu tenho acobreado, aqui eu tenho uma cor mais neutra. É isso que eu preciso que você interprete. Por quê? A construção da cor, ela parte da interpretação de cada reflexo que você tem. Então aqui a gente consegue perceber que esse cabelo tem bastante dourado, como eu falei, o fundo de clareamento 8 já é um fundo de clareamento bem quente, com bastante amarelo, e a gente percebe também um fundo marrom. Então ela tem como reflexo primário, principal, em maior quantidade, o amarelo, dourado, e secundário, em menor quantidade, o marrom. Então a gente sabe que 70% do reflexo precisa ser amarelo, dourado, e 30% a gente vai fazer com marrom. Por isso você não pode fazer um 873, porque você não vai chegar nessa cor. Porque você vai ter mais marrom, menos dourado e não vai entregar exatamente essa cor. Então, entenda, você precisa construir uma cor para chegar no resultado que a sua cliente quer. Para fazer essa cor, o que eu preciso fazer? Presta atenção. Preciso montar as mechas da minha cliente. Preciso posicionar as mechas conforme o desejo dela, conforme o mapeamento que a gente faz a interpretação aplicando o método CTP, que é o meu método de mechas, contorno, topo e ponta. Feito isso, eu preciso atingir um fundo de clareamento 8. Eu não posso perder o fundo de clareamento. Cheguei no fundo de clareamento 8, levo a cliente para o lavatório, enxago todo o cabelo dela, desembaraço, faço toda a estabilização de pH, desembaraço esse cabelo, faço a passagem de cor com esfumado de raiz. Aí sim, eu vou enxergar, eu vou secar um pedaço do cabelo dessa cliente para que eu possa entender exatamente a cor que eu tenho ali e entender quais são os pigmentos que faltam para chegar nessa referência que está aqui. Gente, é simples. É simples. Terminei de fazer todo o processo, sequei o cabelo, olhei, eu tenho um 8 dourado, o que está faltando? Só falta adicionar o marrom. Então eu vou lá e adiciono o marrom em pequena quantidade porque eu preciso de muita vibração de dourado. É muito fácil construir uma cor quando você entende o processo. Claro que isso que eu estou falando aqui para vocês é uma forma reduzida da construção da cor. Eu ensino para os meus alunos o método da cor perfeita, que passa por 4 etapas: a proporção de luz e sombra, o fundo de clareamento, o reflexo predominante e, por último, a construção do tonalizante.